As coisas nem sempre evoluem da forma como imaginamos. Feche os seus olhos, inspire fundo e imagine um jovem e uma velha senhora. Depois um plano e uma ação. Agora pense em um assassino e sua vítima. E finalmente em um crime e um castigo. Saudações literárias, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido leitor, minha querida leitora. Você conhece a literatura russa? Já teve a oportunidade de ler um livro russo? Pois então, esta edição do meu diário de leitura vai te apresentar um ícone da literatura universal que nasceu na Rússia do século XIX. Você está pronto para mergulhar na atmosfera atormentada de Crime e Castigo? Escrita em 1866, Crime e Castigo é a obra máxima do célebre escritor russo Fyodor Dostoiévski, que morreu em 1881 aos 59 anos. O drama psicológico narrado aqui coloca esta obra entre uma das maiores da história e, junto com os irmãos Karamazov, garante a Fyodor Dostoiévski a posição de maior escritor russo da história, ao lado, é claro, de Lev Tolstói. Dostoiévski concebeu Crime e Castigo em um dos momentos mais dramáticos da sua história, quando foi preso e condenado a trabalhos forçados por conta de seu envolvimento com figuras socialistas. O escritor cumpriu uma pena de cerca de 5 anos em um presídio gelado da Sibéria, onde passou por terríveis provações. Você sabia que a obra de Dostoiévski inspirou grandes nomes do pensamento humano? Isso mesmo, e eu estou me referindo a nomes do peso de Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre e Sigmund Freud. Não é pouca coisa não, e você ainda achava que literatura servia só para entreter, né? Crime e Castigo narra a história do jovem provinciano Rodion Romanovich Raskolnikov, um ex-estudante de direito, orgulhoso, sombrio, extremamente pobre e que vivia angustiado pela sombra de fazer algo importante. Vivendo miseravelmente em uma movimentada São Petersburgo e atormentado por uma vida de insucessos, ele resolve colocar em prática sua tese, segundo a qual o mundo é habitado por sujeitos ordinários e extraordinários. Os ordinários, que para Rodion não passam de piolhos, estão condenados a viverem uma vida comum e a obedecerem às regras sociais vigentes. Já os extraordinários, como ele próprio e seu ídolo Napoleão Bonaparte, tinham plenos direitos de transgredir as normas sociais em nome de um bem maior. Seguindo esse preceito e com o objetivo de se livrar daquela vida miserável, Raskolnikov mata a machadadas uma velha e desprezível agiota. Antes de fugir, ele acaba cometendo a contragosto outro assassinato de Lisavieta, irmã da velha usurária que apareceu ali e acabou testemunhando o crime. O jovem acaba roubando algumas joias, mas não usufrui desse ganho, pois o peso do seu ato recai como chumbo sobre a sua consciência. A todo tempo, Rodion Raskolnikov tenta justificar o seu crime, porque afinal ele matara apenas um piolho e nada mais do que isso, não é mesmo? Abaixo as miragens, abaixo os falsos temores, abaixo os espectros. A vida existe. Será que não vivi agorinha? A minha vida ainda não morreu com aquela velha. Deus a tenha e chega, velhinha, é hora de descansar. Que venha agora o reino de juízo e luz e de vontade e poder e ainda veremos. Vamos medir nossas forças. Mas ele próprio não consegue acreditar nos seus pensamentos e se vê perseguido pela incapacidade de tocar a vida após o delito que cometera.
Pense num texto com uma forte carga emocional. A literatura de Dostoiévski é apaixonada e com infindáveis as, os, hehehes. É tudo muito intenso, sonoro e dramático. A pobreza, por exemplo, é sempre extrema, assim como a feiura, a maldade, a tristeza. É sempre muito. Crime e Castigo é um mergulho profundo nos pensamentos de um jovem homicida. Isso mesmo, a gente passa grande parte do livro dentro da cabeça de um assassino. Já pensou que viagem? Um crime, um castigo. Será que Rodion Raskolnikov vai segurar a sua língua e passar a vida castigando a sua consciência? E que castigo é pior? A prisão do corpo ou da mente? O castigo de guardar um segredo macabro ou de apodrecer atrás das grades? Além de ir fundo na questão da consciência, esta obra também joga luz sobre outros temas importantes, como a miséria, o alcoolismo, a depravação, a religiosidade, a psicologia criminal e as condições degradantes que empurram as pessoas para o abismo. Para construir a sua história, Dostoiévski cria um sem fim de cenas, das aparentemente banais até aquelas mais fundamentais. Numa primeira impressão, a gente pode até achar que alguns trechos poderiam ser dispensáveis. Porém, meus caros, nós estamos diante de um romance psicológico em que o menor dos fatos nos ajuda a entender o caráter dos personagens. Desta forma, Fyodor Dostoiévski dá vida a um protagonista atormentado. Rodion Raskolnikov não é um anti-herói, e sim um homem que se convenceu a cometer um crime. Não tem essa de ficar do lado dele ou contra ele. A sacada aqui é tentar entender o que se passa na mente desse jovem sombrio e dúbio. Sabe qual foi uma outra sacada ótima? Raskolnikov é um protagonista muito sem graça para fazer de Crime e Castigo um grande livro. Então o pulo do gato foi acrescentar fermento e temperos a excelentes coadjuvantes. É o caso do hilário Razumikin, da forte e bela Avdotia, do bêbado Marmeladov, da barraqueira Katerina Ivanovna, da doce e religiosa Sônia, do esperto investigador Porfiri Petrovich e do quase vilão Svidrigailov. Vamos enrolar a língua, meu povo! E se você ainda pensa que literatura russa é que nem Moscou no inverno ou no verão, então eu acho melhor você mudar os seus conceitos, tá? Porque aqui, meus caros, os russos estão mais para manteiga derretida. Cansou do lugar comum? Quer conhecer um texto que seja a um só tempo dramático, risível e forte, muito forte? Então que tal você dedicar a sua próxima leitura a Crime e Castigo? Curtiu? Então comente, compartilhe com seus amigos e divulgue o seu diário de leitura. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!